Olá, eu sou o Groot, esse aqui é meu canal, sejam todos muito bem-vindos. Eu tô aqui pra falar um pouco, bater um papo na verdade, né? A respeito das minhas preocupações a respeito desse novo filme do Homem-Aranha, Spider-Man Brand New Day. E no que, na minha visão pessoal, isso o que pode afetar o filme, né? Com um pouco que a gente sabe. Porque esse filme, como vocês já devem saber, tem muito pouca coisa que a gente já sabe, né? Agora teve o teaser do traje, então a gente já sabe como é que vai ser o traje, que por sinal tá muito bonito, né? Aquelas teias sobrepostas, né? Semelhante ao do Tobey. É meio que uma combinação do uniforme do Tobey com a do Angels, fazendo uma coisa meio que própria. O traje ficou muito bonito, não tem muito o que falar mesmo não. Mas no tocante a isso, das informações que a gente tem, a maioria são muito positivas, mas tem algumas coisas que me preocupam e eu queria compartilhar minhas preocupações com vocês, nem ver o que vocês acham. Então vamos bater esse papo aqui, irado, pra gente falar sobre Spider-Man Brand New Day, né? É, sobre as informações do teaser, né? O uniforme, como eu falei, tá muito bonito, o vermelho, o azul. Eu sinto falta do azul um pouco mais claro, mais chamativo que foi do filme anterior, mas esse novo azul também combina bastante, tá bem original, né, pra assim dizer, original no sentido de não ser tão genérico igual eram todos os outros uniformes, sabe, era tudo muito, não sei dizer, meio que feito por fazer, né, não sei se era porque era aquela facilidade, né, de todas as roupas, as armaduras serem feitas meio Senhor Stark da vida, né, mas essa aqui relembra, né, o personagem original, né. E eu acho que é isso que tá prometendo tanto nesse filme. Esse filme retornar o Homem-Aranha mais tradicional que a gente conhece, que a gente tanto gosta, né? Ou seja, um Homem-Aranha que faz a sua própria roupa e que lida com seus próprios problemas, né? Agora ele tá sozinho, a gente viu o que aconteceu com ele no último filme. E agora a gente vai seguir pra ver como é que ele vai se lidar com isso tudo. Como era nos filmes anteriores, né? Eu acho que isso que é legal nesse personagem. O que eu acho que a Marvel errou, e aí eu vou fazer uma revisão desde 2017, quando eles começaram com o Spider-Man lá no De Volta Pra Casa, foi que, olhando com os olhos de hoje, né? Eu não tenho comentário na cabeça do CEO da Marvel saber o que ele tá pensando na hora de fazer o Homem-Aranha daquele jeito. Mas eu penso que eles já sabiam, né? O que eles iam fazer com o Robert Downey Jr. E eles sabiam que o Robert Downey Jr. ia sair do CM em algum momento, né? Que eles iam se desfazer dele. O personagem era o personagem mais popular na época no UCM, né? Não da Marvel toda, mas no UCM. E eles queriam fazer uma espécie de passagem de manto, né? Do personagem mais popular naquela época, o personagem mais popular da Marvel toda, né? Que iria entrar no universo naquela época, né? Então acho que eles estavam preparando essa passagem de manto para ele ser o novo chamariz, grande chamariz do CM, né? Mas não ficou legal, né? E tem vários problemas. Esse Peter Parker é muito menino, muito sem senso de responsabilidade mesmo, né? Não ficou acertado, né, por assim dizer. Embora pelo menos tenha entendido, eu entendi dessa intenção deles, né? E esse é o momento da Marvel de recomeçar esse personagem, né? Literalmente um novo dia, né? Um novo começo para esse Spider-Man, né? E é esse que eu espero para ele. Se centralizar um pouco mais agora no Homem-Aranha. Então, ele fez o seu próprio uniforme, esse uniforme estava muito irado. Então vamos lá, ele fez o seu próprio uniforme, ele vai cuidar dos seus próprios assuntos, sabe? E ele vai ser o amigão da vizinhança dele. Entende? A história dele. Só que aí é que tá. Eu não sei o quão isso é ruim. Mas seguindo as notícias que a gente já sabe que é fato, né? Nós temos o Mark Ruffalo retornando como Hulk para fazer uma aparição aqui no Homem-Aranha. E o Justiceiro também vai aparecer de novo. Fora isso, também tem qual é o nome do ator? Michael Mando, que também parece que vai voltar. Ele não tá confirmado não, mas está se dando a entender que ele vai retornar nesse novo filme, que foi o cara que fez aquela rápida aparição de Escorpião no De Volta Pra Casa, né? De Volta ao Lar. Muito bem. Se o Michael Mando voltar, eu acho que é muito legal, porque reforça ainda mais esse pensamento, né? De histórias mais dentro do núcleo do Homem-Aranha, né? Mas, falando sobre o que a gente já sabe, né? O Justiceiro apareceu, eu acho muito massa, muito legal mesmo. Eu não acho estranho ele aparecer, até porque eu não sou tanto conhecedor dos quadrinhos do Homem-Aranha, né? Mas eu
conheço basicamente um pouco. Assisti as animações, né? As animações de 94, vira e volta ele aparecia, né? Então é comum essa aparição de personagens mais urbanos, né? O Justiceiro, o Demolidor, alguns outros personagens urbanos, né? Aparecendo nas histórias do Homem-Aranha. Agora, o que me incomoda mais é o Hulk. Porque eu fico pensando como é que o Hulk se encaixaria nessa história, sabe? E tendo em vista que esse filme do Homem-Aranha vai ser o primeiro filme. Aliás, vai ser. O primeiro filme antes do Vingadores Doomsday, né? Eu não sei. Eu não sei se essa aparição do Hulk e a tal do Justiceiro elas seriam exatamente para contribuir com o filme do Homem-Aranha ou para servir como uma vitrine para explicar algo importante, para preparar a bagagem pro Vingadores Doomsday, sabe? Eu não sei qual. Não sei se eu tô pensando demais a respeito disso. Mas se for sobre isso, eu acho que é um ponto muito negativo, sabe? Porque o que a gente estava esperando desde o final do último filme, né? Qual foi o subtítulo mesmo? Enfim, o terceiro filme do Homem-Aranha do Tom, né? Seria um Homem-Aranha mais centrado, com histórias mais urbanas, talvez mais urbanas ali em Nova York. E quando a gente vem com a possibilidade desse filme voltar a ser sobre preparar a bagagem para um filme dos Vingadores, eu não gosto disso. Sabe, desse filme ter essa responsabilidade de ter que ficar carregando o CM, que de certa forma foi o que prejudicou o filme do Tom também. Porque fora esses problemas de personalidade do Tom, o Homem-Aranha Tom também tinha um problema de, assim, por exemplo, o Abutre. Qual era a grande questão do Abutre? Ele tinha uma raiva do Tony Stark, ele utilizava armas de tecnologia ultra avançada que ele conseguiu do filme dos Vingadores, né? Então, o Homem-Aranha do Tom, ele tem que estar o tempo todo pensando em carregar o título de Homem-Aranha, né? As histórias do Homem-Aranha, mesmo pensando no CM, carregar o CM, sabe? E eu acho que isso prejudica também o personagem. O segundo filme também, o problema do mistério era com o Homem de Ferro e tal. Porra, faz um filme só sobre Homem-Aranha, sabe? Que o Frank Castle e o Mark Ruffalo apareçam no filme, legal. Mas que eles sejam para contribuir para o filme do Homem-Aranha, sabe? Foi isso que fez esses filmes aqui serem bem estabelecidos. Não é pensar em coisas muito longe, é pensar no núcleo do Homem-Aranha, né? Esse filme do Sam Raimi, né? Do Tobey Maguire. Até do Andrew Garfield também, né? Então, pô, não voltar às raízes, sabe? Embora isso seja apenas uma preocupação imediata, né? Porque como eu falei, esse filme não tem muitas notícias. A gente não sabe até o quão importante vai ser as aparições do Hulk e do Justiceiro. Eu espero que sejam, assim, relativas ao filme do Homem-Aranha, né? Não pra sabe? Pra aquela explicação e aquilo que tira o núcleo de importância do Homem-Aranha. Que é o que eu sinto falta. Eu imagino que é que muita gente sinta falta também, né? O Tom vem pecando muito nisso, em tirar o que é importante. E o que causa é que a gente fica muito tempo sem ver um filme do Homem-Aranha cru, sabe? Do Homem-Aranha. E isso é importante, cara. Se tu for lembrar o primeiro Homem de Ferro, o segundo, o terceiro já tem um pouquinho mais de questão dos Vingadores, mas a grande maioria é centralizado no Homem de Ferro, do Capitão América no Capitão América. Por que o Homem-Aranha precisa ser tão afetado assim pelo CM em geral, sabe? Deixa o Homem-Aranha fazer um filme no núcleo dele, um filme mais urbano. Tá se falando sobre Escorpião, vamos fazer um filme sobre o vilão Escorpião, ou sobre o Senhor Negativo, né? Que também tá se teorizando, que seria muito massa mesmo. Então assim, que o Justiceiro e o Hulk apareçam para acrescentar, né? E que... até porque seria uma história muito interessante, né? Não sei, o Hulk voltando a fazer monstruosidade, né? E o Frank Castle, o Justiceiro, voltando a ativa, né? Até porque seria muito legal, né? Você vê o Justiceiro indo atrás de um Hulk talvez mais monstruoso, né? Embora eu acho que seja muita pretensão do Justiceiro querer correr atrás do Hulk, né? Mas, e talvez o Homem-Aranha entrando no meio, né? Não sei. A gente tem até algumas imagens do Homem-Aranha em cima de um tanque de guerra, né? Então já... Pô, poucas coisas trazem
atenção de tanques de guerra, né, mano? O Hulk muito provavelmente tá em relação ao Hulk, né? E eu espero que seja meio que uma coisa contida naquele espectro do Homem-Aranha, né? Que isso faça sentido com o Homem-Aranha, não necessariamente para criar terreno para um próximo filme que vai ser o Vingadores Doomsday, se é que vocês me entendem, né? Porque também é o que eu sinto e é o que eu acho que também a maioria dos fãs também sentem, né? Que é a saudade de ver um filme do Homem-Aranha pelo Homem-Aranha, sabe? Porque o Homem-Aranha já vai aparecer em Vingadores, sabe? Ele já vai ter a relação dele com os Vingadores e com toda essa história. A Marvel não vai se desfazer dele, ele sempre vai estar lá, né? É o Homem-Aranha. Agora, eu quero ver um filme do Homem-Aranha enfrentando o Escorpião, o seu negativo, sabe? E sem muito maracutaias do CM em geral afetando essa história, sabe? Quero voltar a ver um Homem-Aranha X Dr. Octopus, sabe? Um filme incrível sobre isso, entendeu? E coisas do tipo, ver o Homem-Aranha enfrentando o Electro, Lagarto e quem sabe simbionte. Ele está falando sobre simbionte nesse filme. Não sei, cara. Um simbionte aparecer em meio a Hulk e Justiceiro. Será que não fica muita informação, sabe? Foi até um pouco que eu falei na minha crítica ao Superman, né? Não é informação demais em um filme só. Será que isso acaba não afetando a qualidade do filme, né? Embora fosse ser uma coisa muito legal, né? Um simbionte aparecer também. Mas enfim. Essas são as minhas preocupações a respeito do filme. Porque o quão profundas elas são, acho que bem poucas, né? É mais um bate-papo. Porque esse filme, como eu já falei, esse filme tem pouquíssimas informações que a gente tem no que se segurar. E a única coisa que a gente tem que segurar agora é o uniforme, que é um uniforme, como eu falei, de muita qualidade. Eu espero que, independente de qualquer coisa, das aparições, de como a história flua, que seja isso que a gente já vem conversando, que seja um foco mais urbano no Peter Parker, no Homem-Aranha, e nesse vínculo fechado deles. E não em fazer uma preparação para os Vingadores, entendeu? Pelo menos esse é o meu maior medo, seguindo as poucas notícias que a gente tem até agora, entende? E esse vídeo é a minha exposição desse meu medo em relação ao personagem que eu gosto muito, que é esse personagem maravilhoso que é o Homem-Aranha. Então, deem a opinião de vocês aí. O que vocês estão achando? Vocês estão empolgados com essas notícias? Vocês acham que tem muito o que agregar? Eu sei que tem muita gente positiva. Fala aí o que você acha, se você acha que eu estou errado ou que eu estou certo. Dê sua opinião aí, deixa o seu like, se inscreva e veja os nossos videozinhos que a gente está começando, os vídeos que já estão salvos nesse canal, né? Estamos começando agora e vamos seguindo aí rumo ao crescimento, né? Muito bem. É isso. Valeu. Falou.